Amém, irmãos? Vamos começar a nossa terceira aula desse módulo maravilhoso, amém? Sobre poder e autoridade. Nessa terceira aula, que tem por título, quem pode receber a autoridade? Eu quero começar essa aula aqui, irmãos, falando para você uma das diferenças do poder e da autoridade. O poder de Deus, ela é transferível por imposição de mãos. Eu posso transferir, impartir sobre a sua vida o poder de Deus, mas a autoridade não. A autoridade, eu preciso acessá-la e conquistá-la em Cristo Jesus. Amém? Acompanhe comigo a leitura. Autoridade no mundo espiritual. A autoridade no mundo espiritual é o direito e o poder concedido por Deus aos seus filhos, é o poder e o direito concedido aos seus filhos para agir em seu nome contra as forças do mal e para cumprir a sua vontade na terra. Essa autoridade vem de Jesus Cristo e é exercida por meio da fé e da obediência à palavra do Espírito Santo. Veja só, é um direito concedido por Deus para agir em seu nome. E sabe o que é que eu lembro aqui agora? Eu lembro de um texto que está lá em Atos, capítulo 19, versículo, se eu não me engano, a partir do 20, versículo 24, que vai falar, irmãos, de um homem chamado Cefas, que tinha 7 filhos homens. E os 7 filhos de Cefas, que era um sacerdote judeu, um dia diante de um homem demoniado, aqueles 7 filhos de Cefas que não eram cristãos, ele vai chegar diante daquele homem demoniado que estava com um espírito maligno, e aqueles 7 filhos de Cefas vai liberar uma palavra e vai dizer assim: eu vos expulso em nome de Jesus, a quem Paulo prega. Aquele demônio diz assim: nós conhecemos Paulo, nós sabemos quem é Jesus, mas nós não conhecemos. E sabe o que aqueles demônios fizeram? Aqueles demônios foram para cima daqueles jovens, daqueles 7 jovens, e deu uma pisa, e deu uma peia grande, irmãos, naqueles jovens. Por quê? Porque aqueles jovens foram expulsar um demônio, mas eles não tinham a autoridade. A autoridade, irmãos, ela não é transferível, ela é conquistada. E a autoridade é um direito que o Senhor nos dá para agir em seu nome contra as forças malignas da terra. Amém? Então, esse é um dos pontos da autoridade. Vai pegando aí. Qual é a fonte da autoridade espiritual? Toda autoridade vem de Deus e foi dada a Jesus, que a delegou aos seus discípulos. Está lá em Mateus, capítulo 28. O versículo 18 e 19, que toda autoridade me foi dada nos céus e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações. Em Lucas 10, versículo 19, eis que vos dou autoridade para pisar serpentes e escorpiões, e todo o poder do inimigo, e nada vos fará dano algum. Ponto. Esse Lucas 10 aqui, versículo 19, tem tudo a ver do versículo que eu acabei de citar para vocês de Atos 19. Os filhos de Cefas, os 7 jovens, eles não tinham autoridade contra aquele demônio, certo? E o que foi que aconteceu? Eles apanharam. A Bíblia enfatiza que eles saíram, irmãos, feridos e nus. Eles ficaram nus, o demônio deixou eles despidos, irmãos, e feridos, tá? Então, veja só. Muita gente pega esse versículo de Lucas 10, eis que vos dou autoridade para pisar serpentes e escorpiões, e sobre todo o poder do inimigo. As pessoas acham que esse versículo é para todo mundo. Eu agora sou crente, o Senhor me deu autoridade para que eu possa pisar a cabeça da serpente, para que eu possa pisar o diabo, para que eu possa enfrentar principados, demônios e potências. Não é bem assim, irmãos. Não é bem assim. Batalha espiritual é uma coisa séria. Eu quero trazer para você numa próxima mentoria um assunto sobre batalha espiritual, porque eu não posso ir para uma batalha espiritual sem autoridade. Essa palavra aqui que está dizendo assim, eis que vos dou autoridade para pisar serpentes, escorpiões e sobre todo o poder do inimigo. Essa autoridade é para pessoas que entenderam e conquistaram essa autoridade. É pessoas, irmãos, que o Senhor deu um amadurecimento espiritual, elas acessaram esse poder e essa autoridade no Senhor, através de uma vida de santidade, através de uma vida de compromisso com a palavra, através de uma vida de sacrifício, de jejum, de honra ao Senhor. Amém? Uma pessoa, irmãos, que revestiu-se de autoridade, e essa pessoa sim, ela tem carga, responsabilidade, direito e poder de lutar contra um demônio. Porque se uma pessoa que não tem autoridade, irmãos, não tem uma vida de santidade, ela for expulsar um demônio, o demônio vai envergonhar essa pessoa.
Porque ainda que ela fale em línguas e diga, eu tenho o poder do Espírito Santo, ela pode ter o poder sobre ela, pode, mas se ela não tiver autoridade, ela não vai conseguir expulsar demônios. Veja que demônios, irmãos, são classes, existe uma hierarquia de demônios, assim como há uma hierarquia nos anjos. Quais são as hierarquias dos anjos? Primeira vou começar de baixo para cima: anjo, arcanjo, querubins e serafins. Anjos, arcanjos, querubins e serafins. Da mesma forma, há uma classe, irmãos, uma hierarquia dos demônios. Há pequenos demônios e vai subindo classes, até chegar potestados e principados. O principado, irmão, ele é um demônio de alto nível, e não é qualquer pessoa, qualquer autoridade espiritual que consegue lutar contra um principado. Apenas quem consegue lutar contra um principado e destronar principados, irmãos, é uma pessoa que carrega uma unção de príncipe, certo? Apenas uma pessoa que carrega uma unção de príncipe, um apóstolo, um homem de Deus que carrega uma hiper mega autoridade do Senhor, que consegue lutar contra um principado que domina uma cidade ou uma região. Então, a autoridade que o Senhor nos delega, irmãos, nós precisamos conquistá-la. Amém? Eu sou pastor, eu pastoreio uma igreja, eu mentorio pessoas, mas eu ainda busco uma autoridade maior para lutar contra demônios maiores e principados maiores, para que eu possa romper aonde eu chegar, em cidade que eu chegar, na cidade que eu moro, na igreja que eu moro, e ter essa autoridade para expulsar esses demônios. Amém, irmãos? Porque às vezes você pode ter autoridade para expulsar um demônio de enfermidade, mas você não tem autoridade para expulsar uma casta ou uma legião. Então, o poder é uma coisa e a autoridade é outra. A autoridade é um direito que o Senhor dá aos seus filhos para agir no seu nome. O poder é impartido, a autoridade não, é conquistada no Senhor. Aqui tem um ponto aqui, irmãos, na última folha desse módulo 2, que diz assim: como é que a autoridade espiritual se manifesta? Olha só, estava falando aqui agora, contra as forças do mal, expulsar demônios, quebrar maldições e resistir ao diabo. Vamos falar sobre quebrar maldições. Quebrar maldições, tem pessoas, irmãos, que têm maldições hereditárias, e a autoridade espiritual vai fazer você, irmãos, a quebrar essa maldição. A autoridade espiritual vai fazer com que, se você carrega uma maldição que já vem da sua descendência, dos seus pais, a autoridade vai fazer com que você cesse essa maldição sobre a tua vida, ou sobre a vida de alguém que você colocar as mãos e orar sobre a vida dela. E a autoridade que você carrega, meu irmão, aleluia, vai fluir e vai se manifestar a autoridade, e aquela maldição hereditária vai cair por terra em nome do Senhor Jesus. A autoridade espiritual também se manifesta na oração e na intercessão. Pedir e declarar a vontade de Deus com fé. Ou seja, quando eu uso a minha autoridade na oração em línguas, na intercessão profética, eu uso a minha autoridade, eu começo a orar em línguas, mas eu estou trazendo a minha autoridade com o Senhor. Sabe como é que você usa a autoridade em oração, intercessão? Deixa eu dar um exemplo para você. Você está na sua casa e entra um cachorro na sua sala. Como é que você vai fazer para tirar o cachorro da sua sala, o cachorro que subiu em cima do seu sofá? O que é que você vai fazer? Você vai falar assim: ô cachorrinho, saia, sai daqui, saia. O cachorro vai olhar para você e vai começar a balançar o rabo. Ah, o bichinho como é bonitinho, por favor, sai da minha sala. Ele não vai lhe atender. Mas você vai olhar para aquele cachorro que está na sua sala, que subiu em cima do sofá, e você vai dizer assim: saia do meu sofá agora, desça agora, vamos, eu estou mandando. Então, quando você exerce autoridade no mundo espiritual em oração, você exerce com um tom de autoridade para os demônios. Claro, não é de gritar, não é de gritar que ele vai lhe atender, mas de você impor autoridade na sua voz, de você impor autoridade na sua oração, na sua intercessão. Irmão, a sua oração de guerra vai mudar completamente. Faça esse exercício comigo aí onde você está. Comece a orar em línguas e comece a exercer o dom com autoridade. Você vai ver que a sua vida espiritual vai ser diferente, a sua oração vai ser diferente. Amém? Conquiste essa autoridade no Senhor. A autoridade também é manifestada, irmãos, na pregação e no ensino. No ensino da palavra, ministrar a palavra com unção, com poder e autoridade. Veja só, tem pessoas que quando prega dá sono. Tem pessoas que quando prega, irmão, dá vontade de você nem escutar mais. Por quê? Porque elas já não têm autoridade naquilo que está pregando. Amém? Então, a autoridade, irmãos, quando você recebe a autoridade do Senhor,
junto vem uma manifestação de graça muito grande, vem uma unção específica. Então, a autoridade, ela também se manifesta na pregação. Quando você estiver pregando, as pessoas irão parar para lhe escutar. Sabe quando você sabe que uma pessoa não tem autoridade? Quando ela está pregando ou ensinando e ninguém presta atenção no que ela está falando. Mas quando ela tem autoridade, as pessoas param e olham o que é que ela está ensinando, o que é que ela está pregando. Amém? Essa é a autoridade que também se manifesta na pregação. Também a autoridade se manifesta na libertação e na cura. Amém? Usando autoridade, os demônios saem, a enfermidade, que é um espírito de enfermidade, também sai, em nome de Jesus. Para encerrar essa aula, como exercemos essa autoridade? Vivendo em santidade. A autoridade espiritual não é mágica, ela depende de uma vida alinhada com Deus. Usando o nome de Jesus, nossa autoridade, a autoridade ela vem usando o nome de Jesus. Ela não vem de nós mesmos, mas o nome de Cristo. E também agindo pela a fé. Quem crê na palavra de Deus e declara com convicção. Amém? Então busca a autoridade do Senhor. Busca essa autoridade, ela é conquistada. Amém? Ela é conquistada em oração, em jejum, em tempo com Deus, em obediência. E o maior de todos, uma vida de santidade, mudança de caráter. A autoridade ela vem, irmãos, quando o seu coração não está em dinheiro, tá? Uma pessoa que ela é pegada a dinheiro, pegada a bens materiais, irmãos, ela não vai conseguir adquirir autoridade suficiente. Você tem que ser desapegado de tudo. O seu coração tem que ser sarado, o seu espírito tem que ser livre. A sua alma tem que ser submetida ao seu espírito, para você adquirir a autoridade do Senhor. Amém? Esses são os passos. Uma vida rendida diante do Senhor. Uma vida, irmãos, de rendição, adoração ao Senhor. Amém? Então, que nesse segundo módulo você possa ser abençoado com essa aula. E mais dúvidas, entre em contato conosco no suporte, que eu diretamente vou estar entrando em contato com você. Deus te abençoe, fica com Deus e até o próximo módulo, no módulo 3.